O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Ok, boa noite, meus irmãos. Estou fazendo a gravação aqui para o nosso culto de oração. Quero que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, nossos irmãos da Igreja Batista Regular Ebenezer, nossos irmãos de outras igrejas, nossos amigos e parentes que estão inscritos em nosso canal. Que a paz do nosso Deus seja com cada um. Estamos em mais uma semana de quarentena, então não podendo nos reunirmos ainda fisicamente, devemos continuar atentos, tomando as devidas precauções para não sermos infectados com a doença, confiando que o Senhor há de cuidar da nossa vida. Vamos continuar trabalhando no Salmo 23. Peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Podem abrir suas Bíblias também. Salmo 23, já temos feito duas mensagens. No primeiro versículo, hoje a gente vai se deter no versículo 2. Os que acharam, vamos acompanhar comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor Deus, obrigado por esse salmo está sendo, ó Deus, de conforto e consolo para a nossa alma, por lembrarmos de que Tu, ó Deus, é o nosso pastor, nós somos ovelhas e rebanho do Teu pasto, do Teu pastoreio, estamos sob os Teus cuidados. Que possamos continuar meditando nessas verdades e tendo o conforto que precisamos nesse momento. Peço a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem, pensando no versículo 2, é Descansando em nosso Supremo Pastor. Descansando em nosso Supremo Pastor. Esse ano tem se demonstrado um ano bem atípico para os brasileiros de um modo geral, mas para nós cearenses ainda mais. Em fevereiro sofremos com a greve ou o motim dos policiais. Foram dias difíceis. A população se mostrava intranquila, pois os assaltantes demonstravam menos pudor que o normal. Estávamos apreensivos. Os homicídios, por exemplo, triplicaram em relação ao mesmo período do ano anterior. Chegamos realmente a vibrar quando o fim dessa greve ou motim chegou. Agora em março, passamos por uma quarentena para não sermos infectados pelo Covid-19 e sobrecarregarmos o sistema de saúde, como aconteceu em outros países. No entanto, com a economia parada, corremos o risco de, em pouco menos de um mês, sofrermos com a falta de recursos, até mesmo com a escassez de alimento. A pergunta é: como passar por essa situação? Como não ficarmos agitados, angustiados ou apreensivos? Como descansar em épocas como essas? Será que isso é possível? O Salmo 23
verso 2 e 3 começa a mostrar o resultado do que foi afirmado no verso 1. A ideia do versículo 2 e 3, então, é se, e não é um se, mas uma certeza de que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, o resultado natural será descanso, será refrigério e será justiça. Então, iremos trabalhar hoje, no verso 2, a ideia do descanso. Verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Pastor Almir Marcolino, em seu livro Nada Me Faltará, livro que estamos utilizando para o auxílio, ele diz o seguinte no início do capítulo desse versículo: o descanso é essencial para a saúde da ovelha. Elas precisam deitar e ruminar. Para isso, 4 condições são necessárias. As ovelhas devem estar sem fome, sem espanto, sem tensões internas e sem a perturbação de mosquito e insetos. As ovelhas não têm a capacidade de suprir essas condições por si mesmas. Precisam de um pastor. Ele tem que se preocupar em providenciar todas essas condições. Então, como é que a ovelha descansa? Ela descansa quando o pastor cumpre bem suas funções. Vamos relembrar rapidamente as funções: guiar o rebanho, alimentar o rebanho, proteger o rebanho e resgatar o rebanho. Nesse trecho, pelo menos 2 funções devem ser feitas de forma eficiente, que é a de alimentar e a de proteger. 2 frases chamam a atenção e devem ser entendidas: pastos verdejantes, águas de descanso. Não vou repetir todas as funções, caso você não tenha assistido o primeiro vídeo e seja a primeira vez que está escutando a mensagem. A primeira mensagem eu explico então cada uma das funções. Mas qual é a ideia de pastos verdejantes e água de descanso com a função alimentar? A ideia que esta pequena frase, pastos verdejantes, significa, transmite que um pastor, ele conduz o seu rebanho a um lugar onde o alimento é abundante, viçoso e também seguro. Assim as ovelhas podem deitar e ruminar tranquilas. Uma ideia de lugares verdejantes pode ser tirado do texto de Gênesis 13:10. No capítulo 13, contexto é que há uma discórdia entre os pastores de Abraão e de Ló. E eles então chegam a contender, os pastores. Abraão chega para Ló e diz: olha, nós somos parentes, nós não devemos viver em contenda. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa nos separar. Escolha o lugar que você quer ir. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. O que não podemos é ficar com essas intrigas. Verso 13:10 diz que Ló olhou para as campinas do lado de Sodoma e Gomorra. Que a ideia é que ele percebeu que ali eram lugares verdejantes, apropriadas justamente para que o seu rebanho pudesse então comer de forma
abundante, tivesse o alimento necessário. E águas de descanso. Na região em que Davi viveu, algumas fontes ficavam em lugares íngremes, ou fundos, ou eram ribeiros temerosos. O pastor precisava tranquilizar aquelas águas agitadas. Então fazia uma barragem para que as ovelhas pudessem beber sem susto. Às vezes ele tirava até as águas com um balde, para que as ovelhas pudessem beber. Eles tinham, para as ovelhas descansar, elas tinham que estar com essas necessidades supridas. Além da alimentação, a proteção. Era necessário uma boa proteção para que a ovelha pudesse descansar. Quando a ovelha não se sente segura, ela não consegue descansar. Por vezes, ela faz o oposto. Fica agitada e se dispersa. Então, por o pastor cumprir aquelas duas funções lá nas antigas terras de onde a Bíblia foi escrita, para que a ovelha pudesse descansar, essas duas funções tinham que ser então feitas de forma eficaz. Nós também, uma vez que o nosso Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, ele cumpre essas funções e ele faz de forma eficaz, nós também podemos descansar. Claro que Davi ele não está falando de animais, ele está falando de pessoas mesmo. Ele está falando do seu relacionamento com Deus, de como ele sabia que uma vez Deus cumprindo, e Deus cumpria essas funções, ele, como ovelha do Senhor, ele podia descansar, independente da situação. A alma pode ficar sem descanso por estarmos em sofrimento. Nesse momento, precisamos lembrar que Jesus é o supremo pastor que nos dá descanso que precisamos. Estamos num período, passando dias turbulentos. Estava conversando com meus filhos outro dia, dizendo que nós não somos acostumados com esse tipo de vida, a passar por dificuldades. Nossa sociedade ensina o conforto. Preguei até recentemente na igreja sobre isso. Nós somos moldados, muitas vezes, pela cultura a não passar por momentos difíceis. Então, nossa geração, provável geração dos nossos pais, não passou por esse momento. Então, realmente é algo novo para nós. A gente passa por dificuldades, uma falta de emprego, uma doença, mas algo como isso não é normal na nossa geração. Talvez no caso meu bisavô tenha passado pela guerra. E aqui o Brasil não se envolveu tanto com ela, embora participasse ou tenha participado. Enfim, nós não somos acostumados. Por não estarmos acostumados, nós podemos estar agitados, ansiosos, podemos estar preocupados. Precisamos lembrar então, desse momento, que Jesus é o supremo pastor que nos dá descanso, o descanso que precisamos. Vejamos o que ele nos ensina sobre isso. Abramos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Jesus aqui, como supremo pastor, vendo a situação daquele povo, das pessoas, olha o que ele diz a essas pessoas. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tradução da atualizada, a maioria conhece, é dessa maneira. Mas uma versão, eu gosto muito de ler em outras versões para comparar, me chamou a atenção. Na linguagem de hoje, eu sei que é mais uma paráfrase do que mesmo uma tradução, mas muito interessante como ela parafraseou, digamos assim, esse texto. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha como essa paráfrase, ela reflete aquilo que Jesus disse realmente, registrado por Mateus 11, 28 a 30. Ele chama o seu povo, aliás, ele chama aquelas pessoas que estavam curiosas, que estavam observando, que seguiam elas, a estarem mais perto de Jesus, a estarem com Jesus, a serem de Jesus. Por quê? Porque o Senhor, sendo bondoso e tendo o coração humilde, as pessoas encontrariam descanso. As pessoas estavam cansadas. Por que Jesus diz isso com relação ao povo? Por que Jesus chama as pessoas a si? Chama você e chama eu a estarmos com Ele, a sermos dele. Um outro verso que pode responder isso, ainda em Mateus, agora no capítulo 9, verso 36. Jesus olha a multidão, Jesus vê aquele povo e ele percebe uma coisa, ele diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus chama as ovelhas, ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Por quê? Porque Jesus vê o povo dessa maneira. Por que é que ele vê as pessoas desse jeito? Por causa da liderança, por causa dos pastores daquela época, por causa dos líderes. Aquelas pessoas não estavam com a liderança correta. Mateus 23, lá para o final do ministério já, verso 1 a 5 diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos ensinam, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que é que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Jesus via que a liderança daquele povo, daquelas pessoas, não era uma liderança parecida com a de Jesus. Era uma liderança legalista. Os grupos que lideravam aquele povo, os grupos religiosos geralmente são divididos em 4 seitas: os fariseus, os saduceus, os zelotes e os herodianos. Jesus dá sempre ênfase aos fariseus. Esse grupo de pessoas era um grupo que criavam regras. Eles, no começo, não foram criados dessa maneira.
com o passar do tempo, eles assim se tornaram. Eles eram até no início pessoas realmente que queriam buscar a Deus. Qual que seus líderes passaram a criar regras para fazer com que o povo obedecesse os mandamentos. Só que essas regras faziam era que os mandamentos fossem mais pesados, mais penosos. Jesus vê então o povo dessa maneira, sendo então sobrecarregado com aquilo que devia ser algo prazeroso. Os mandamentos do Senhor não devem ser um peso para o cristão. Pelo contrário, devem ser motivo de alegria. Os mandamentos mostram que Deus, ele demonstra o seu cuidado, ele está cuidando das suas ovelhas. É realmente para proteger. Gosto de dizer aos meus filhos, olha, eu dou ordem, eu ponho leis em casa para a proteção de vocês. Quando eu digo, não enfiem o dedo nessa tomada, é porque eu quero proteger vocês. Não corram, atravessem a rua sem olhar para os dois lados, é porque eu quero proteger os meus filhos. Do mesmo modo, Deus. Só que os fariseus transformaram aquilo em um fardo pesado. É como se até as coisas boas se tornassem coisas ruins. Muitos dos embates de Jesus com os fariseus foi relacionado à questão do sábado. Para os fariseus, para os líderes religiosos, nem algo que era bom podia ser feito no sábado. E isso era um peso para aquelas pessoas. Jesus, ele chama as pessoas a tirarem este peso, a levarem para Jesus nossas cargas, para que Jesus nos dê o descanso. Estamos passando por um período difícil. A gente ora ao Senhor para que essa situação mude. Mas e se ela não mudar? E se ela se complicar um pouco mais? Nós que conhecemos Jesus, precisamos confiar no seu cuidado. Precisamos confiar que Ele está cumprindo as funções de um pastor, das funções de alguém que cuida do seu rebanho. Nós precisamos, irmãos, descansar em Jesus Cristo. Precisamos confiar no Supremo Pastor para o descanso de nossa alma. Sozinhos não iremos conseguir. Interessante do legalismo é que ele nos deixa só. Ele nos chama a fazermos aquelas obrigações sozinhas. Jesus diz, não é para você fazer sozinha. Venha a mim. Eu estarei com você. Eu a ajudarei. O Senhor, ele nos dá, por exemplo, o Espírito Santo. Em João, capítulo 14, ele chama o Espírito Santo de um Consolador. João 14,6, por exemplo, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Os judeus do tempo de Cristo estavam tentando levar os fardos sozinhos. Jesus os convida a lançar os seus fardos sobre si. Eu gosto de lembrar da ilustração do peregrino. Lembram lá? Quem já assistiu, quem já leu o livro, onde o fardo que ele leva só é tirado das suas costas quando ele chega aos pés de Cristo. Todos nós precisamos lançar nosso fardo aos pés do Supremo Pastor, do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós não precisamos fazer isso sozinho. Muitos falham, muitos naufragam nessa jornada porque tentam fazer sozinho. Não, nós não precisamos fazer sozinho.
temos o Espírito Santo, temos o nosso Consolador, Ele nos ajuda. Confie no Senhor, ore ao Senhor, entregue as suas aflições, as suas dificuldades para o Senhor. Ele te dá o verdadeiro descanso. Assim como aquele homem aos pés de Cristo, peregrino, teve seu fardo removido. Quando confiamos nos cuidados do Supremo Pastor, teremos o descanso que precisamos. O Senhor, por cuidar de nós, Ele nos leva, como diz o versículo 2, a pastos verdejantes e as águas do descanso. Então, como pessoas, não sabemos o que será o futuro, nós não podemos prever, mas nós oramos para que seja da melhor maneira possível. A forma de cada cristão passar por essa situação difícil é confiando no nosso Jesus Cristo, nosso pastor. Deixe-me concluir esse momento lendo uma página do livro do pastor Almir Marcolino, Nada Me Faltará. No encerramento do capítulo, ele diz o seguinte: precisa de descanso? O pastor Jesus promete te levar para os pastos verdejantes e te deixar descansar. Alimentado por sua palavra, vigiado por sua proteção, sustentado por sua paz e guardado por sua presença. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e leva-nos para junto das águas do descanso. Esse é o nosso Senhor. Ele cuida da gente. Que você sinta-se cuidado, porque é o que realmente Ele está fazendo nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por essa verdade, ó Deus, tu nos levar então a pastos verdejantes, tu nos levar às águas tranquilas e podermos assim, ó Deus, descansar. Muitas pessoas não descansam porque não confiam em ti, por não te conhecerem. Nós não, nós podemos descansar, mesmo com a situação difícil, mesmo com a incerteza do amanhã por parte dos homens. Nós podemos ter a certeza em Cristo. Então, entrego nas tuas mãos nossas vidas, nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes, ó Deus, que têm estado também em aflição. Que eles possam buscar esse consolo no Salvador Jesus Cristo. Que eles possam crer na sua morte e ressurreição. Que eles possam se arrepender dos seus pecados e confiar no pastoreio de Jesus. Ele nos dá o descanso que precisamos. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor, eu sei que nada irá me faltar. Em campos